Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos continuar com a nossa ordem de serviço, só que neste vídeo nós vamos começar a ver os nossos relatórios. Veja bem que a primeira coisa que nós precisamos é o quê? A partir do momento que nós elaboramos uma ordem de serviço, é claro que nós precisamos imprimir esta ordem de serviço. Nós vamos então seguir o mesmo raciocínio que nós desenvolvemos os nossos formulários. Para os formulários, nós desenvolvemos em três etapas, né? Para os nossos relatórios também nós vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte: se nós dermos uma verificada aqui na tab OS, nós só temos três dados. Nós temos aqui só o número de registro da OS, nós temos a data da OS e o código do cliente. Só que na verdade nós precisamos nessa OS ter um cabeçalho um pouco mais completo, porque nós precisamos dos dados do cliente também, além do código. Então nós vamos criar inicialmente uma consulta, vamos selecionando aqui a tab OSA, vamos clicar aqui em criar e assistente de consulta. Então, nesse assistente de consulta, vamos colocar como assistente de consulta simples, ok? Vamos colocar aqui os três itens, só que nós vamos selecionar aqui também a tab cliente. Na tab cliente, nós vamos colocar o que é o nome do cliente, o contato, o endereço nós precisamos, o número, complemento, bairro, CEP, cidade, o F. Precisamos do telefone, celular, fax, e-mail, ou seja, precisamos praticamente de tudo. E vamos aqui avançar. Nós vamos salvar aqui como CNS, REP, OSA. Porque nós vamos CNS de consulta, Rapture Report, que seria o relatório, OS para identificar que é a ordem de serviço e A para identificar que é o de abertura, que é o principal. Porque os outros dois nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com os formulários, nós vamos fazer sub-relatórios. Vamos aqui em concluir. Isto. Então, o que aconteceu? Na nossa consulta, ele traz aqui os dados tanto da OSNA quanto do cliente. Então, tudo bem. Como nós temos aqui duas OS, a OS número 2 e a número 3, ele dá aqui, então, os dados do cliente referente a essas OS. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui Cadê? Vamos aqui em início, vamos entrar aqui no modo design e nós temos aqui então as duas tabelas que nós selecionamos e aqui os dados. Bom, a primeira coisa que nós precisamos aqui é fazer o seguinte: quando nós formos imprimir, nós precisamos imprimir somente uma OS. Então, nós vamos colocar aqui na linha critérios, nesse campo aqui, OS e D, o seguinte. Vamos abrir chaves e informe o número da OS a imprimir. E fechar a chave. Só isso. Então, o que vai acontecer? Ao invés de aparecerem todas as OS, ele vai abrir uma opção para você digitar o número da OS que você quer. Eu quero, por exemplo, só a 2. Então, está aí a 2. Bom, outra coisa é a seguinte. Você está vendo que aqui embaixo, ele dá uma opção para você digitar novos valores. Só que nós não podemos, porque aqui nós só vamos imprimir. Então, nós vamos selecionar aqui a opção de totais. Com isso, automaticamente, vamos colocar aqui a 2, ele não vai dar aqui opção para você imprimir, para você utilizar essa consulta para adicionar, acrescentar dados. Vamos fechar aqui então. Só que nós salvamos ali como CNS REP OSA.
Vamos fechar a nossa consulta e vamos agora pegar esta consulta que nós acabamos de criar e fazer então o nosso relatório. Vamos clicar aqui em criar, selecionando aqui o CNS Rep OSA e vamos clicar aqui em relatório para que se crie um relatório automático. Informe o número da OS a imprimir, vamos colocar aqui o número 2, pronto, está aparecendo aqui somente a OS número 2. Este número que tem aqui embaixo, na verdade, é a contagem das OS que estão aparecendo, na verdade aqui só tem uma, então ele está com o número 1, nós vamos retirar este campo. Depois, o número de página também nós vamos retirar, porque a OS será única. E vamos ver o que mais aqui. Vamos organizar então os nossos dados. Vamos entrar aqui no modo design, vamos clicar aqui em modo de exibição, modo design, e vamos aqui selecionar somente, vamos selecionar este primeiro aqui, clicar aqui no cantinho, e isto para selecionar todos os campos que fazem parte deste grupo. E aqui em organizar, veja que ele está agrupado aqui como empilhado, nós vamos simplesmente remover. Bom, agora nós vamos fazer a distribuição então dos dados do cabeçalho. Como nós vamos fazer a impressão? Tomando como base o número da OS, então nós vamos criar aqui um grupo OS. E neste grupo OS nós vamos colocar a OS, a data e os dados do cliente, tudo junto. E depois então, nos detalhes, nós colocamos os outros, os demais dados. Neste caso aqui, nós até podemos deixar nessa distribuição o cabeçalho da página e os detalhes. A primeira coisa que nós vamos fazer então, vamos clicar aqui em adicionar um grupo. Veja bem, se acaso na sua tela não estiver aparecendo esta parte para a versão 2007, então você clique numa barra dessas seções, né, em qualquer uma delas. Veja, aqui por exemplo, não está aparecendo. Então se na sua tela estiver aparecendo desse jeito, você clique numa barra dessas e classificar e agrupar. Se você estiver utilizando uma versão anterior, como a 2003, por exemplo, na verdade, esta parte aqui funciona igual. Para abrir aqui a opção, menos a sequência, porque a sequência aqui do 2007 é um pouco diferente da 2003. Bom, vamos clicar aqui então, vamos criar um grupo de OS, está aqui ó, cabeçalho da OS ID, e vamos deixar somente deste jeito por enquanto. Aqui em cabeçalho, em rodapé do relatório, que está aqui contar, nós vamos excluir este campo, vamos até diminuir aqui para ocultar, e vamos também, este rodapé da página também é a mesma coisa, vamos também ocultar. O cabeçalho do relatório, por enquanto, nós vamos deixar. Vamos então fazer agora a distribuição dos dados. Nós temos aqui os campos, né? Vamos colocar somente a OS e a data. Isto, vamos puxar aqui para cá também. Aqui nós podemos até centralizar, né? Vamos aqui em design, deixar no centro, data também vamos deixar no centro. Isso, então nós temos o número da OS e temos a data. Vamos deixar aqui com um número um pouquinho maior, isto, e também selecionar aqui os dois, em organizar, vamos deixar no mais alto, né? Dimensionar no mais alto. Ok, isto, pronto. Então, esta parte aqui nós vamos deixar assim. Código do cliente, na verdade, nós não vamos precisar, porque nós temos aqui o nome do cliente. Então, vamos selecionar toda esta linha
segure o Shift e selecionar toda esta também, e com a seta à esquerda você arraste esses dados para o canto esquerdo. Pronto. Agora aqui nós vamos deixar somente os dados que nós precisamos. Nós precisamos aqui do nome do cliente, nós precisamos do contato, que aliás nós podemos até criar um outro campo aqui para o cliente também e abandonar aqui os detalhes. E nos detalhes nós colocamos somente as OS. Então, por enquanto, nós vamos deixar deste jeito. Nós vamos primeiramente criar, vamos considerar aqui a largura de 19, sendo que o relatório está aqui com 19 e 19.75. Então vamos criar os subrelatórios desse tamanho, com 19.75. Esse aqui nós vamos deixar assim por enquanto, que nós vamos colocar nesta parte aqui os subrelatórios. Então vamos aqui clicar aqui no botão Office, salvar como. No lugar que está CNS nós vamos retirar e vamos deixar simplesmente REP-OSA, ou seja, o relatório da ordem de serviço, a primeira. Agora nós vamos fazer também com a B, o que nós temos? Nós temos aqui a descrição, a categoria e o item. Então nós vamos precisar desses 3 itens aqui somente. Só que aqui nós temos, por exemplo, a categoria. A categoria aqui seria se é serviço ou material. Esta categoria nós temos que criar seções separadas no nosso relatório, no subrelatório. Então nós vamos utilizar somente esses 3 campos aqui. Este campo nós vamos utilizar somente para fazer a vinculação com a OS que estiver aberta, e este item aqui é simplesmente a identificação do lançamento do item aqui que tem um valor. Então, vamos fazer o seguinte. Selecionado como está a tab OS B, vamos aqui em criar relatório. Bom, aqui no relatório nós dissemos que nós vamos utilizar até 19.75. Então vamos clicar aqui nessa opção e em modo design. Vamos aqui arrastar este campo até só que vamos selecionar completo aqui primeiro. Vamos aqui organizar e remover isto. O valor do item nós vamos arrastar até o final. Podemos selecionar. Selecione essas duas, segure o Shift e selecione aqui. E lá em organizar você põe alinhar à direita. Agora, categoria. O que nós dissemos? Que nós precisamos fazer é separar esses dados, inclusive inserir uma soma por categoria. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui para fazer essa divisão é utilizar esta opção. Nós temos aqui a OSB categoria, vamos clicar nela, só que vamos aqui agrupar a OSB categoria, começando pelo A, e clicar aqui na seta mais. Com título, com uma seção de cabeçalho e com uma seção de rodapé. Aqui nós vamos então alterar para com uma seção de rodapé. Por quê? No rodapé nós vamos colocar então a soma do valor correspondente a cada categoria. Então aqui na categoria é que nós vamos arrastar aqui para cima. Vamos pegar aqui o rótulo também, categoria, isto. Vamos selecionar os dois e clicar neste aviso aqui e associar rótulo tal a tal campo. Vamos aqui em organizar, tá? Superior à esquerda. Ok. Bom, só que nós sabemos que aqui
na categoria ele só vai aparecer a letra S ou a letra M. Só que nós precisamos de uma identificação um pouquinho melhor. Como que nós vamos fazer então? Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar duas vezes aqui onde está Tab OSB. Vamos clicar aqui para criar uma consulta. Isto, vamos arrastar todos os dados para cá. Vamos dar uma verificada dos dados que tem. Só tem S, M, S, M. Então tá. Então aqui na frente nós vamos colocar o seguinte. Vamos criar um novo campo com o nome SM. E aqui vamos colocar ali 2 pontos. E vamos colocar aqui o seguinte. E if. Abre o parênteses. Deixar um pouquinho maior. E if. OSB. Categoria. Por igual a S. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui serviços. E fecha aspas. Ponto e vírgula. Nós vamos abrir aspas novamente. Materiais. Fecha aspas e fecha o parênteses. Então tá, onde aparecer aqui o S, ele vai aparecer aqui como serviços. E onde aparecer o M, ele vai sair como materiais. Então, só que nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar de lugar o valor, tanto a categoria, né? Nós vamos por aqui, quanto o valor. Isto lá no final. Para fazer isso, você selecione através desta barra e simplesmente recorte, né, o Ctrl X e selecione onde você vai colocar o Ctrl V. Então, que posição que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Serviços, que está aqui o S, essa categoria que na verdade nós nem precisamos utilizar na nossa, nós podemos até alterar, né? Isto, vamos aqui salvar no botão do Office, salvar como CNS Rep, CNS Rep OSB. Ok, vamos fechar, sim. E aqui então nós vamos perceber o seguinte, aqui no modo design, nós temos aqui adicionar campos existentes. Como nós acabamos de criar um campo com SM, vamos arrastar esse campo para cá. Este campo categoria nós podemos simplesmente retirar. Vamos deixar somente este. E vamos dar uma verificada. Então tá aqui, ó, materiais e serviços, saem separados. Tudo bem. Só que agora, tá aqui, este nós vamos deixar assim por enquanto. Você pode depois mudar vou até retirar, vamos deixar aqui somente materiais e serviços, vamos colocar aqui em negrito, ou você pode também nesse cabeçalho fazer colocar uma cor aqui no cabeçalho. Pronto. Isto aqui nós vamos colocar. Ok, por quê? Ele vai sair então deste jeito, né? com essa tarja. Agora nós precisamos fazer ainda o seguinte, nós temos aqui o item, nós vamos deixar mais para ocupar espaço. Este daqui, na verdade, nós vamos deixar, mas nós vamos deixá-lo oculto. Ou seja, nós vamos até aqui em Design, Folha de Propriedades, tem aqui o primeiro item em todas, que está como sim, visível. Vamos colocar como não. Ou seja, ele vai ficar aparecendo aqui, mas na verdade ele não vai aparecer na hora que abrirmos o relatório. Então está aqui.
aquele item já não aparece, ele só aparece aqui os lançamentos. Agora, aqui também a mesma coisa, nós precisamos ainda, vamos deixar aqui a descrição maior, e o valor do item lá no final. Agora, como nós temos essas categorias separadas, então nós vamos fazer o seguinte: clique aqui em OSB valor, copie com Ctrl C, depois na de baixo aqui um Ctrl V, selecione aqui novamente, vamos aqui em organizar, alinhar à direita, só que neste daqui você complemente, coloque a igual, soma, abre um parênteses e fecha o parênteses no final. Isto quer dizer que nós temos aqui a soma por categoria. Então, se numa OS você tiver meia dúzia de itens lá de serviço e tiver meia dúzia de itens lá em materiais, ele vai te dar essa soma separadamente. Vamos aqui colocar como negrito, por exemplo, para que nós possamos ver a diferença. Isso. E vamos observar aqui o seguinte. Então está aqui, ó. De serviços tem 25.844, de materiais tem 12.000, né? Tem 12 reais. E nós precisamos depois de que? Saber o valor total. A soma dos materiais e a soma dos serviços. Então nós vamos aqui fazer o seguinte. No rodapé do relatório, nós vamos copiar este item, Ctrl C, vamos colocar aqui um Ctrl V, selecionar aqui e em organizar à direita. Então, no final, nós teremos o que? A soma aqui início, nós teremos a soma da sua OS. Agora aqui, claro que ainda ficou faltando que algumas divisões, alguma coisa. Então nós vamos ver isso no próximo vídeo. Vamos parar aqui. Então, meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.